Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Educação. E hoje nós vamos tratar sobre o assunto as desigualdades no Brasil. Eu quero que você acompanhe comigo essa figura que ela já fala muito por si. Pai, eu quero morar naquele mundo. Vejam que isso aí é um retrato de boa parte dos lugares do Brasil e do mundo, talvez até sua mesmo. Imagine que você mora numa situação bastante precária, mas bem próxima de você existem casarões, existem mansões, existem prédios muito bonitos. Se a gente olhar para os grandes centros urbanos do Brasil, você vai perceber algumas moradias, algumas favelas que estão no morro, mas que logo mais abaixo existem grandes condomínios que fazem inveja aos olhos de muita gente que está lá. Isso é um contraste que às vezes incomoda com certeza, principalmente criança que às vezes vê do outro lado um mundo diferente, que tem crianças brincando em seus parquinhos, crianças muito bem vestidas e bem alimentadas. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira. As regiões mais afetadas desses problemas sociais são o Norte e o Nordeste, os quais apresentam os piores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano. Só para ter uma ideia, 1% dos mais ricos recebem 25% da renda nacional. Às vezes o número desse parece não ser muito compreensível quando se fala assim, mas imagine quando a gente vai para uma festinha de aniversário ou qualquer uma outra, e que você ali vê aquele bolo bonito, grande inclusive, e quando chega a sua vez de receber sua fatia, você recebe um filetezinho, um pedacinho mínimo. E você fica assim meio decepcionado que você esperava mais. Mas quando chega o final da festa, você vê que tem alguns que recebem fatias grandes, levam até a vasilha, não é verdade? E isso aí representa um pouco do que é feito com a renda. Um pequeno percentual de pessoas recebem grande fatia do bolo da renda nacional e a grande maioria fica com os farelos do bolo. Então aí, para finalizar essa nossa ilustração, diz aí, 80% da população, cerca de 165 milhões, vivem com renda inferior a 2 salários mínimos. Nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 36 milhões entraram na classe média. Entretanto, estima-se que 16 milhões de pessoas ainda permanecem na pobreza extrema. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as transferências do programa Bolsa Família são responsáveis por 13% da redução de desigualdades no país. Agora, quais são as causas e consequências? Vamos pontuar algumas delas. Embora o Brasil esteja entre os 10 países com o PIB mais alto, é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. Segundo o relatório da ONU de 2010, as principais causas das desigualdades sociais são, vamos lá, falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta. Quantas vezes vimos que vários estados das regiões litorâneas, da região centro-sul, os governos incentivavam grandes empresas, principalmente automobilísticas, a irem para os seus estados para poderem implantar suas indústrias, oferecendo incentivos fiscais. O terreno, dinheiro para ser pago a longo prazo, esses empréstimos e vários outros incentivos fiscais. Poderia o Acre ou qualquer outra região amazônica fazer isso? Poderia, mas quem viria para cá com todo incentivo se, na verdade, isso depende também do grande mercado consumidor? Então vejam que isso aí influencia bastante. Os baixos salários, dificuldade de acesso aos serviços básicos, tais como saúde, transportes públicos e saneamento básico. Também, consequência disso aí, são decorrentes especialmente da má distribuição de renda. As consequências da desigualdade no Brasil são observadas pela favelização, pobreza, miséria, desemprego, desnutrição, marginalização e, no bojo de tudo isso, vem a violência. Os maiores exemplos de desigualdades sociais no Brasil, em relação à favelização, os aglomerados de casas, em grande parte construídas nos morros, contrasta com as mansões
e as casas em condomínios fechados, aquilo que a gente havia comentado no começo. Quanto à desigualdade alimentar, há pessoas que não têm condições para comer o mínimo necessário, e aí a gente está se referindo àquelas calorias necessárias por faixa etária que todo ser humano deveria consumir. Muitos passam fome decorrente daí, com um quadro de desnutrição e muitos casos de mortalidade infantil. Por outro lado, existe uma fatia da sociedade cuja quantidade, especialmente a qualidade dos alimentos, é garantida diariamente e, inclusive, essa fartura leva até o desperdício. Pessoas que comem um pouquinho e jogam fora, enquanto que outros não têm nem esse pouquinho para poder se alimentar. Quanto à falta de saneamento básico, a falta de esgoto sanitário, do tratamento e distribuição de água, entre outros, infelizmente, ainda faz parte do cotidiano de milhares de brasileiros. Então, quantos em seus bairros ainda falta água encanada, ainda tem o esgoto a céu aberto? Isso é uma realidade em várias partes do Brasil e no nosso próprio bairro. Quanto ao desemprego, usufruindo de um ensino melhor, os candidatos mais qualificados podem aproveitar um leque de oportunidade de trabalho mais abrangentes. Os valores das remunerações para os qualificados também pode ser superior. Enquanto isso, os menos qualificados ficam dependendo de bico, fazer ali a sua vendazinha do meio de rua, ali na esquina da cidade. Tudo isso vai fazer parte daqueles que não têm qualificação e que nunca conseguem passar num concurso ou ter um emprego que possa ter uma renda adequada para o provimento das necessidades de sua família. Um outro ponto para se desenvolver a respeito das desigualdades no Brasil refere-se à precariedade na saúde pública. Os mais pobres recorrem a hospitais que geralmente faltam profissionais ou até mesmo equipamento para atender aos principais problemas que são recorrentes no dia a dia, enquanto que os mais ricos recorrem a hospitais privados ou clínicos, que são muito caros, mas por sinal resolvem problemas que normalmente, em outros casos, os pobres morrem sem ter direito a ter acesso a esses hospitais. Precariedade nos transportes públicos é outra forma de apresentar as desigualdades no Brasil também. Na maior parte do Brasil, esse é um serviço ineficiente, principalmente porque não garante acesso a toda a população. E aqueles que têm acesso é aquele problema já conhecido, ônibus lotado, metrô lotado, é aquele desconforto que a maior parte do tempo você anda o seu trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa em pé e naquele calor, porque os transportes não são suficientes ou os seus serviços não são de qualidade. E também a falta de acesso à cultura. Lembrando que mesmo quando essa cultura está presente, ela é um preço que não incentiva que as pessoas estejam participando desse processo que é tão importante para a sociedade. Então, a população mais favorecida tem mais oportunidade para usufruir de uma variedade alargada de atividades. Até mesmo quando não tem, no caso, na sua cidade, essas pessoas mais abastadas podem viajar para lugares que isso é muito mais acessível e eles podem pagar qualquer tipo de diversidade cultural, enquanto que os pobres devem se contentar com televisão e rádio. E aí vamos ilustrar, finalizando esse assunto, sobre uma pirâmide que vai dar uma geral sobre essa questão da desigualdade. O Brasil é pobre, a renda mensal das famílias em percentual. Vamos começar pela base da pirâmide. 46% da renda familiar é de até R$ 1.356. 20% da população recebe entre R$ 1.356 a R$ 2.034. E 16% entre 2034 a 3.390. 9% de 3.390 a 6.780. 4%, 6.780 a 13.560 e 1%, aquela parte afunilada já da pirâmide, de 13.560 a 33.900. Então é aquilo que nós vimos no começo, apenas 1% consegue aglutinar boa parte da renda. E aí a gente entra agora no nosso exercitando, que muita gente fica esperando em casa para poder esse desafio importante. Então quero que você consiga hoje fechar o gabarito das duas questões que nós temos para você. Vamos lá então, primeira. No Brasil,
O 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país, ou seja, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total. A concentração de renda possui uma série de causas. O Brasil, dentre as principais, estão: letra A, privilégio das grandes empresas e do capital financeiro, baixos níveis de escolaridade e precarização do trabalho. Letra B, déficit produtivo, colonialismo e falta de investimentos estatais. Letra C, baixa circulação de capitais, retração do Produto Interno Bruto, PIB, e crise migratória. Letra D, desastres naturais, programas de redistribuição de renda e criação de paraísos fiscais. E por último, alto nível de escolaridade e uma concentração de renda igualitária. Fez a escolha da sua alternativa? Então a resposta certa é letra A, privilégio das grandes empresas e do capital financeiro, baixos níveis de escolaridade e precarização do trabalho. Isso sim significa, então, a nossa desigualdade presente, principalmente na forma das grandes empresas e capital financeiro, como elas agem no nosso país. Então, agradeço a todos vocês que nos prestigiaram até agora. Aqueles que quiserem acessar esse conteúdo e outros mais, acesse a plataforma da Eduque. Então, por aqui me despeço e até a próxima aula.